Boa noite a todos. É sempre uma alegria retornarmos a Tupã, a esta casa, rever os amigos, especialmente ouvir esse coral maravilhoso que me fez recordar a minha juventude na mocidade espírita, quando nós cantávamos essa música Alegria Cristã. E de fato nós somos todos companheiros e amigos na doutrina espírita e devemos ter uma alegria cristã, uma gratidão imensa por estarmos no centro espírita, estarmos vivenciando, estudando a doutrina espírita, porque graças a ela nós somos capazes de enfrentar e superar as nossas lutas diárias, as nossas aflições, prosseguindo na nossa reencarnação até o final. Então que essa alegria possa nos contagiar sempre. Jesus disse: no mundo vós tereis aflições, mas completou: mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então nessa certeza, nessa fé de que nós também somos capazes de vencer todas as nossas dificuldades, todos os nossos problemas, todas as nossas dores, devemos perseverar sempre. Eu gosto de uma frase de Paulo de Tarso, quando ele diz: levantai novamente as mãos e os joelhos desconjuntados. Ele está nos convidando, nos incentivando a perseverarmos sempre, apesar de todos os problemas, todas as dores que nós vivenciarmos aqui na Terra. A Terra é uma bendita escola onde iluminamos o Espírito através das inumeráveis experiências que aqui nós enfrentamos na convivência em sociedade, na convivência uns com os outros. Quando nós falamos para as pessoas sobre o tema que nós vamos conversar, como você quer morrer, costumo dizer assim: mas que tema mais pesado. E eu tenho assim já refletido se não devo mudar o nome da palestra, o título da palestra. E andei pensando assim: como você quer retornar à sua maravilhosa cidade espiritual? Ou então, como você quer fazer a viagem de regresso e reencontro aos entes queridos que te aguardam felizes no mundo espiritual? Porque quando nós falamos de morte, nós batemos 3 vezes, desconversamos, porque nós, apesar das dificuldades que enfrentamos aqui na Terra, nós não queremos morrer. Mas se há uma coisa da qual nós não podemos fugir e evitar, é exatamente morrer. Eu gosto daquele pastor Cláudio Duarte. De vez em quando tem uns vídeos na internet, e ele disse que o marido morreu, e então estavam lá fazendo o enterro, e a mulher estava lá desesperada, revoltada, chorosa, né? Como é que o Senhor faz isso comigo, Deus? Ele morreu. E ficava ali na beirada do buraco que ia enterrar o caixão, né? Me leva com ele também, me leva com ele também. E de repente ela escorrega e cai sobre o caixão, né? E ela começa a gritar: me tira daqui, me tira daqui, me tira daqui. Então na hora H mesmo é melhor que ele vá sozinho, né? Que eu possa ficar por aqui mais um tempinho. Mas nós vamos ver que é importante nós conversarmos sobre a morte, porque se ela é inevitável, nós também não sabemos quando será o dia do nosso retorno ao mundo espiritual. Ninguém traz uma fichinha assim com a data marcada de retorno, porque seria motivo de grande ansiedade ou de grande desespero. O que será que nós faríamos se soubéssemos que daqui a um mês nós vamos morrer?
será que nós nos esforçaríamos para aprender cada vez mais? Ou nós abandonaríamos a vida? Se alguém dissesse para nós: olha, você tem apenas 2 anos de vida, você está com câncer e você vai morrer, ou você vai morrer de um acidente daqui 2 anos, como é que nós conseguiríamos reagir bem numa situação como essa? Mas é fato que nós vamos morrer, e então nós precisamos estar preparados para esse momento, e a doutrina espírita nos oferece algumas orientações sobre como nós devemos estar vivendo aqui na Terra, para ao aguardarmos o momento da nossa partida, da nossa viagem de regresso à nossa verdadeira casa, que é o mundo espiritual. Nós somos espíritos tendo uma experiência material. Nós não somos seres humanos simplesmente, somos espíritos tendo uma experiência, às vezes muito rápida, e se nós pensarmos na imortalidade, 100 anos, 110 anos aqui na Terra, e já existem algumas pessoas que estão vivendo tanto tempo assim, que para nós é tanto tempo, mas perante a imortalidade, nada significa. É um estalar de dedos, é um átimo, é um milésimo, menos que isso, do que um segundo. Se nós imaginarmos que vamos viver para sempre, isso significa quanto? 1 milhão de anos? 1 bilhão de anos? 1 trilhão de anos? Jesus já era puro antes que a terra lhe fosse entregue por Deus para a administração. E a terra tem 4 bilhões e 500 milhões de anos, mais ou menos. É muito tempo. Então nós vamos viver para sempre. Mas cada existência, cada dia, cada minuto que nós vivemos aqui na Terra é importante para a nossa alma, porque isso implica, se nós bem aproveitarmos as experiências, em anteciparmos a nossa felicidade. E o que é que nós estamos fazendo aqui na Terra, senão buscando a nossa própria felicidade? Todos nós. Se alguém disser, eu não quero felicidade, é porque está com problema psiquiátrico. Nós precisamos fazer uma internação rapidinho para tratar, porque todo mundo quer ser feliz. Mesmo o bandido que assalta, que rouba, mesmo que mata, também está querendo ser feliz. Então nós queremos ser felizes, e quanto mais depressa nós alcançarmos a condição de espíritos purificados, mais depressa nós seremos felizes. Porque somente quando alcançarmos essa condição de espíritos redimidos, de consciência tranquila, nós poderemos dizer que somos plenamente felizes, não significando, porém, que nós vamos estar ao lado de Deus, tocando alguma harpa por aí, batendo asinhas, fazendo nada, porque Deus trabalha permanentemente. Na palavra de Jesus, eu trabalho e meu Pai trabalha desde sempre. É o pensamento operoso de Deus que cuida do universo, que sustenta a harmonia do universo e mantém as criaturas. Então, pensar em como nós podemos aproveitar a nossa reencarnação e nos prepararmos para a morte e a desencarnação é importantíssimo. Não podemos esperar a velhice chegar, se é que ela vai chegar. Porque eu posso sair daqui, ter um infarto e morrer ali na porta. Não faz muito tempo, eu estava assistindo um vídeo na televisão, na internet, e era uma entrevista na Rádio Boa Nova, na TV Boa Nova, que estava sendo filmado, que era um entrevistador da rádio, entrevistando um companheiro espírita. E ao término da entrevista, ele começa a dizer: estou sentindo uma dor de cabeça, apoiou-se na mesa, debruçou-se sobre a mesa, morreu. A qualquer momento nós podemos ser chamados de volta. E será que nós já estamos preparados
Estamos com a nossa mala pronta? Já fizemos a nossa mala? Então, as nossas contas, os nossos documentos, os nossos papéis, os nossos conflitos já estão todos resolvidos para que a nossa consciência esteja tranquila para quando o momento chegar? Uma pergunta que todos nós devemos fazer. Mas como é que nós queremos morrer? Muita gente tem abandonado a vida aqui na Terra pelas portas enganosas, tenebrosas do que nós chamamos de suicídio, que é tirar a própria vida. A cada 40 segundos, imaginem isso, a cada 40 segundos, uma pessoa tira a própria vida. São 800 mil pessoas no mundo por ano. Por ano. Infelizmente, a nossa região de Marília tem estado no topo dos suicídios no Brasil. Quase 8,56 a cada 100 mil habitantes. É muita gente. Qual é a angústia, qual é a aflição, qual é o desespero, qual é o medo de enfrentar as lutas que nós estamos vivenciando e que nos levam a tal desequilíbrio mental e emocional que nos leva a abandonar as nossas lutas na terra? Há um grande engano que nem mesmo a doutrina espírita, embora nos ofereça muitos recursos de esclarecimentos para que nós resistamos com todas as nossas forças ao suicídio, consegue evitar. Nós conhecemos pessoalmente companheiros espíritas que se suicidaram, e então é preciso que nós tenhamos uma visão de vida, um tratamento das nossas emoções, dos nossos sentimentos, muito aprofundadamente, para que nós sejamos capazes de resistir a todas as tentações, a todos os sentimentos internos de deixarmos a terra pelas portas do suicídio. Essa imagem que nós trouxemos aqui, fizeram uma brincadeira, dizem que é um baiano querendo se suicidar. Não tem pressa. Tem gente que também não tem pressa para se suicidar, mas se suicida, né? Aquilo que nós chamamos aí de suicídio indireto. A gente não se enforca, não dá um tiro na cabeça, não toma um veneno, mas a gente se mata aos poucos. A gente tem os vícios, o cigarro, a bebida, a droga. Nós temos os nossos desequilíbrios emocionais. Raiva mata, ódio mata, ciúme mata. Se não mata o outro, mata a nós mesmos. Porque a mente desequilibrada desequilibra o organismo. E aí nós vamos morrendo aos poucos. André Luiz fala dos não completistas, significando que são quase todos nós que não conseguimos completar o tempo planejado de reencarnação. Planejamos aí 70, 80, 90 anos de vida aqui na Terra, mas antecipamos em razão da nossa conduta indevida, abusiva aqui na Terra. O convite do Evangelho é para que nós possamos aproveitar para o bem todos os momentos. Mas a gente compreende que tudo isso faz parte do nosso aprendizado. Nós não temos ainda condições de aproveitar para o bem, de maneira completa, todos os momentos que nós estamos aqui. Mas como Deus é misericordioso, vai nos conceder sempre muitas oportunidades para isso aí.
Então não vamos deixar a vida pelo suicídio. Resistamos a todas as tentações, e muitas vezes são tentações que vêm da espiritualidade, pelos nossos obsessores, os nossos irmãos infelizes que nos convidam ao fracasso. Mas também não devemos abandonar a vida pela eutanásia. A eutanásia, que tem um significado falso de boa morte, né? Boa morte. A morte que pretende atenuar o sofrimento, já que nós não temos mais condições de continuar vivendo mesmo, já que o câncer é terminal, já que não tenho mais condições, eu já estou muito velho para continuar vivendo, o que faço aqui? Que utilidade eu tenho na terra? É melhor eu ir embora, é melhor eu desaparecer, porque as pessoas muitas vezes imaginam que vão morrer e vão desaparecer, um pensamento materialista. Então antecipam a morte, né? E pedem que lhe aplique um remédio, ou a família pede, como por exemplo, nos casos em que as pessoas estão em coma, estão adoentadas, sem remédio de cura, é melhor atenuar, porque está sofrendo muito. Embora nós possamos entender que o propósito é de atenuar uma dor, uma situação aflitiva, mas nós temos que pensar com a doutrina espírita. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, lançando ali as respostas que os espíritos superiores deixaram, diz que ninguém tem o direito de tirar a vida, de antecipar a morte, porque nós não sabemos a importância de um sofrimento pela qual passa alguém que está às portas da morte. Às vezes, 1 minuto de consciência no fim da vida é importante para um pensamento, uma atitude interna de arrependimento, de perdão, que vai facilitar, que vai ajudar a criatura a ingressar no mundo espiritual em melhores condições. Então também não é bom nós deixarmos a vida pela eutanásia, muito menos pelas drogas, que desequilibram, desestruturam o nosso organismo, antecipando a morte num suicídio indireto. Muitas pessoas não queriam morrer, mas querendo minimizar o sofrimento, as angústias, as ansiedades, acabaram se entregando às drogas de todos os gêneros, comprimidos, drogas ilegais, bebida alcoólica, e com isso acabam também se matando. Que tal morrer de forma rápida? Morrer dormindo, ter um infarto e cair fulminado no chão, um derrame. Será que assim é bom de nós morrermos? À primeira vista parece que é. Por que ficar numa cama sofrendo tanto tempo? Prefiro morrer rapidinho. Ou morrer de doença, um câncer. Ficar meses, longos anos numa cama, sofrendo. Dizem alguns que a doença vai fazendo com que a criatura comece a se desligar do corpo e já ter uma vivência espiritual, que os fluidos vitais vão se extinguindo aos poucos. Isso é verdade, mas será que isso, ou só isso, já garante uma boa morte, uma boa desencarnação? Nós vamos ver mais para frente. Ou então morrer de velhice. 80 anos em São Miguel. 90 anos. Quem já fez, levanta a mão, por favor. 90. É uma longa jornada, né? Que tal 100 anos? Quanto? 94. Que tal 100? Eu tenho um tio que está com 96, está quase 100. Eu tenho um primo com 100 anos. Dizem que os pinheiros morrem velhos. Ai de nós. Mas se nós estivermos conscientes, trabalhando, ótimo, né? Divaldo Pereira Franco tem 91 anos. 91 anos. Eu venho de Marília aqui, já estou cansado. E ele viaja.
O mundo todo. Agora, esses dias eu estava em Santa Catarina, passando frio, pegou avião, foi para lá, fazendo as suas palestras, atraindo as pessoas, vendendo os livros, ajudando na iluminação das almas, na consolação das criaturas. Então, estar bem assim aos 90 anos, aos 100 anos, é ótimo. Recentemente eu vi uma senhora que era escultora, uma artista, com 100 anos, e ela deu uma entrevista lúcida, e ela disse que a revolta dela dos últimos tempos foi porque quando ela tinha 80 e poucos anos, caçaram a carta de habilitação dela por excesso de velocidade. Então, mas será que morrer de velhice já nos garante um bom regresso ao mundo espiritual? Não. O que realmente garante um bom regresso ao mundo espiritual são as necessidades do espírito, é a evolução do espírito. Eu posso morrer de qualquer jeito. Eu posso morrer dormindo. Mas se eu for um espírito inferior, eu não vou ser bem recebido no mundo espiritual. Eu posso morrer com um câncer, um acidente, posso ser assassinado, mas se eu for um bom espírito, uma boa pessoa, eu vou ter uma boa assistência no mundo espiritual. E então, não adianta nós ficarmos pedindo um tipo de morte. Até porque, dentro da programação reencarnatória, um dos itens é exatamente como nós vamos morrer. Às vezes nós estamos com um câncer e nós pedimos o câncer para Deus, como forma de expiação dos nossos enganos do passado. Então, dentro dos itens de programação da reencarnação, nós temos lá onde que eu vou nascer, quem serão os meus pais, que cidade. Nós não nascemos no Brasil por acaso, é uma necessidade. Que tipo de profissão eu vou ter, quais as experiências necessárias à evolução espiritual minha, com que eu vou casar, quais serão os meus filhos, mas também qual é a melhor maneira de eu morrer para que eu possa resgatar ou aprender alguma coisa importante para a minha alma. Então não nos revoltemos pelas situações que estamos vivenciando e que nos levarão à morte. Claro que muitas vezes aqui na Terra nós mudamos os nossos planejamentos. Porque se eu era para morrer aos 80 anos com câncer, eu posso antecipar esse momento se eu abusar. Se eu começar a fumar aos 15 anos e fumar a minha vida inteira, eu posso morrer com 50. Se eu me embriagar e pegar um veículo, eu posso me envolver no acidente e sair daqui antes do tempo. Porque se trata de planejamento, de programação. Não há destino. Há uma programação que nós aqui podemos mudar e mudamos quase que constantemente. Alteramos o nosso roteiro e chegamos do outro lado e quando vamos verificar, puxa vida, quanta coisa eu mudei, quanta coisa eu deixei de fazer que tinha de fazer. Então o tipo de morte depende da nossa necessidade espiritual. E aqui nós estamos falando da morte natural, sem que nós interrompamos de alguma maneira. Morrer é diferente de desencarnar. Muitas pessoas que não entendem muito de doutrina falam assim, não, peraí, na doutrina espírita nós falamos só em desencarnação. Não, Kardec fala em O Livro dos Espíritos sobre morte. E o que é a morte? A morte é o esgotamento dos órgãos do corpo físico.
É a morte do corpo físico. Então o corpo morre. Nós passamos pelo fenômeno da morte. E o que é desencarnação? Desencarnação é a liberação da alma do corpo morto. É quando nós nos desligamos, corpo morto, a alma se desliga, rompe seus laços fluídicos, e a alma então agora, Kardec denominando de espírito, passa a viver no mundo espiritual. É melhor nós dizermos plano espiritual. Muitas vezes o mundo espiritual dá uma ideia de que é algum lugar o mundo espiritual. Quando nós falamos de plano, nós falamos de dimensão espiritual. E então aqui é também plano espiritual, aqui é mundo espiritual. Os espíritos estão conosco. Quem for vidente, sem sentido, poderá nos dizer a respeito. Nós estamos mergulhados no plano espiritual. Somos espíritos e estamos usando momentaneamente aqui um corpo físico, do qual nos desligamos, nos separamos quando o corpo morre. Fazemos isso costumeiramente todas as noites quando dormimos, mas não definitivamente. Saímos do corpo pela emancipação, voltamos para o corpo. Dormir é nós nos prepararmos todos os dias para a morte. A diferença é que pela manhã nós acordamos. Alguém já desmaiou? Morreu. É a mesma sensação. Morrer é muito fácil. Morrer. É só ficarmos uns minutinhos sem respirar. Para mim basta um minutinho só. E estou morto. Desmaiou, morreu. Eu já passei por essa sensação. Uma vez fui doar sangue, eu era jovem ainda. Doei sangue e saí. E fiquei no corredor conversando com amigos. Uma rodinha. E de repente tudo começou a escurecer. Quando acordei, estava sendo carregado nos braços por um amigo forte. Morri. É um apagar. É um sono profundo em que nós entramos. A diferença, como eu disse, é que nós acordamos novamente aqui no corpo. Só isso. Ninguém tenta experimentar isso não, por favor. Devemos deixar que as coisas aconteçam naturalmente. A doença é muito mais sofrida do que a própria morte. As dores que nós sentimos no corpo, as agonias. Mas quando chega o momento, é um desligar, é um apagar. Então nós não devemos ter medo do momento da morte. Quando estiver chegando naturalmente, paremos para orar, para dirigirmos um pensamento a Deus, de gratidão por esse jumentinho, né? No dizer de Francisco de Assis, esse jumentinho, agora velho, emagrecido, enrugado, doente, que nos serviu, muito bem servido aqui na terra, e que muitas vezes nós maltratamos, né? Nós maltratamos com os nossos excessos, os nossos abusos. Então esses momentos são de fé, de entrega para Deus, para que a gente possa estar retornando ao mundo espiritual com maior serenidade, nos encontrando com aqueles amigos espirituais que estarão nos esperando. Essa imagem é só para mostrar o espírito, pelo seu perispírito, se desligando do corpo morto. A rápida e boa desencarnação depende da elevação do espírito. Dá para perceber que quanto mais esforço nós fizemos
aqui, para nos tornarmos espíritos evoluídos, bons, maior garantia de uma boa desencarnação. Vale a pena, vale a pena. Dizem que Dr. Bezerra de Menezes, todos nós conhecemos, o médico dos pobres, benemérito divulgador da doutrina espírita, espírito de natureza nobre, os últimos 6 meses ele passou doente, imóvel no seu leito. Até que certo dia, ele recebe uma visita espiritual. É Celina, a emissária de Maria. E ela então se posta ao lado de sua cama e diz: Bezerra, Maria manda te avisar que você já está no mundo espiritual. E ele então abre os olhos, senta na cama, levanta, anda pela casa, após aqueles minutinhos de perturbação que é natural em todas as criaturas que desencarnam, e ele está por ali e começa a ouvir uma gritaria: Bezerra, Bezerra, Bezerra. E ele se aproxima da janela e olha uma multidão de espíritos. Ele diz: Celina, minha filha, o que é isso? E ela diz: essas pessoas, esses espíritos, são todas as criaturas que você beneficiou com as suas atitudes de caridade e de amor. Estão aqui para te acolher, para te receber, te louvar no mundo espiritual. Você se recorda do filme Ghost? Lembra do criminoso que morreu? Foi recebido por quem? Espíritos inferiores, espírito das trevas. E então, se nós fizermos inimigos aqui na terra, e eles morrerem primeiro que nós, quem é que vai estar nos esperando no plano espiritual? Eles. Não é à toa que Jesus, há 2000 anos quase, disse: reconciliai-vos com os vossos inimigos enquanto caminhai com eles. Porque se eles morrerem sem o nosso perdão, sem que nós consigamos nos reconciliar, é bem provável que eles estarão nos esperando para fazer as devidas cobranças das nossas atitudes infelizes. Então agora é o momento de nós tentarmos nos entender uns com os outros, prepararmos a nossa bagagem de regresso. Eu assisti um filme certa vez de um executivo de uma empresa que ele viajava pelo mundo todo para ter contato com outros funcionários. Era ele que fazia o aviso de demissão. Mas ele não parava em casa, ele viajava para lá e para cá. E então ele tinha 2 malas. Ele viajava e deixava uma mala pronta, então ele ia, voltava, deixava a mala suja, pegava outra mala e ia embora. Ele sempre estava com a mala pronta, sempre. E nós estamos com a nossa mala pronta? Então, nós recomendamos, né, que nós deixemos a nossa vida pronta. Os nossos documentos, os nossos papéis, o nosso patrimônio. Os maridos, por gentileza, avisem as mulheres de todo o dinheiro que tem na conta lá no banco. Já está em conjunto, né? Já usa tudo, né? Pode esquecer da senha. Todas as dívidas, Esquecer da senha. a senha da internet do banco, senha do WhatsApp, do Facebook, deixa tudo às claras, porque as reclamações, as revoltas dos familiares que ficam aqui nos alcançam no mundo espiritual. Assim como as preces. As pessoas que oram por nós,
nos beneficiam com as energias boas, mas os pensamentos de revolta, de acusação também. Então imaginemos, por exemplo, as brigas nos inventários. Nós, como juiz, doutor, já vivenciamos muito isso. As brigas nos inventários. Já imaginaram como é que fica o chamado decujus, aquele que já morreu, que está no mundo espiritual, vendo os filhos, a mulher ou as mulheres brigando pela herança? Como deve ser angustioso, sofrido com tudo isso. Quanto mais apegado às coisas e às pessoas, mais difícil e demorada a reencarnação. Por isso, convite do Evangelho para o desapego às coisas materiais. Diz que Gandhi estava visitando a Inglaterra e passou na frente de uma joalheria muito rica, e tinha todas aquelas joias lá na vitrine. Ele parou e ficou sorrindo para aquilo lá, e o dono da joalheria estava lá e viu, pediu para ele entrar. Por gentileza, Gandhi, entre aqui, é uma honra para nós recebê-lo aqui na nossa joalheria, e eu estou vendo que você está muito feliz olhando essas joias, e nós queremos te presentear, escolha uma aí. Ele falou: não, meu amigo, eu estou sorrindo, feliz, vendo quantas coisas eu não preciso. E nós vivemos apegados às coisas. É bem possível que, se nós olharmos o nosso guarda-roupa, deve ter lá um casaco de mais ou menos uns 20 anos, que você acha que vai usar um dia quando retornar lá para o Rio Grande do Sul e estiver fazendo 0 graus ou menos 10 graus, que você vai usar, e tem lá cheiro de naftalina ainda. E então, nos desapegarmos das coisas materiais, é uma necessidade. Não significa ser pobre, Tem rico desapegado, e tem pobre apegado à sua bicicleta. Por quê? Porque isso é sentimento em relação às coisas materiais. É sentimento em relação às coisas materiais. E aí, quando você desencarna, ao invés de você ir para as regiões espirituais superiores, vivenciar a beleza do mundo espiritual, as cidades maravilhosas que existem lá, o que é que acontece? Nós ficamos por aqui. Lá na nossa casa, a gente não vai embora, fica na nossa casa. André Luiz chega num cemitério e tem uma moça, e ele percebe que existe um fio que sai da cabeça da moça e entra no solo lá para o túmulo. Ela já tinha desencarnado, mas ainda ela tinha morrido, mas ainda não tinha desencarnado. E aí ele ficou com dó da moça, porque ela gritava, ela queria ir embora para casa, e ele já pensou em romper aqueles laços fluídicos. É o chamado cordão de prata, que só os vivos têm. Os desencarnados não têm porque não tem mais o corpo de carne. E então chega o responsável pelo cemitério e diz para André Luiz: bem, vejo que você é novo nessas coisas. Essa moça é muito apegada à família, excessivamente ciumenta, deixou o marido a quem perturbava e também os filhos que atormentava. E se ela sair daqui, ela vai retornar imediatamente para casa
e vai levar desequilíbrio à família que não merece mais passar por essa situação. Então, se já é difícil nós desapegarmos das coisas materiais, muito mais difícil é nos desapegarmos das pessoas. Mas eu amo aquela pessoa. Sim, quem ama liberta. É difícil, mas nós precisamos começar a fazer essa experiência, esse treino de desapego às pessoas e às criaturas que convivem conosco, que nós amamos. Para quê? Para que nós deixemos aqueles que estão aqui, para que sigam sua vida, de tal maneira que nós possamos seguir lá o nosso aprendizado, a nossa história, no aguardo deles. Porque os que ficam também vão voltar. E esse é um aprendizado pessoal, é individual. Se nós olharmos lá a obra de André Luiz, nós vamos ver essa história. O próprio André Luiz era alguém apegado à família. E quando chegou lá de volta e viu que a mulher tinha se casado novamente, que não havia sequer uma fotografia dele no ambiente, que a mulher não permitia aos filhos nem que falasse no seu próprio nome, como que ele ficou desequilibrado, quase que retorna ao mundo inferior, às regiões inferiores. Equilibrar as nossas emoções, os nossos sentimentos, é uma necessidade de nós estarmos retornando ao mundo espiritual em melhores condições. Tecnologia. Isso é teste para todos nós, né? Eu estava trabalhando ainda e, chegando no fórum, encontrei um escrivão. Ele estava com o braço quebrado. Eu perguntei para ele: o que é que foi, companheiro? Ele falou: o senhor nem sabe. Ele deu um murro no computador. Imagine isso. Deu um murro no computador. Quebrou o computador e quebrou a mão. Trabalhar a raiva é uma necessidade nossa, a paciência. Então nós temos que aprender também a lidar com a tecnologia. Nós poderíamos prosseguir aqui falando, mas é melhor nós termos a apresentação em nossa sequência, né? Embora nós possamos estar preparados emocionalmente e espiritualmente para a desencarnação, o tipo de morte também influencia de certa maneira. De tal maneira que se eu sou um espírito bom e morro por uma doença, mais fácil a desencarnação, porque os laços, eles vão se rompendo aos poucos. Eu passo a viver nos últimos momentos um pouco mais na espiritualidade. Eu já começo a ter um certo contato com os amigos espirituais que estão normalmente nos aguardando para a desencarnação. Enquanto os familiares estão aqui chorando, desesperados por causa da nossa morte, os amigos espirituais, os familiares espirituais já estão se preparando para nos receber, muitas vezes com alegria, especialmente quando nós somos vitoriosos aqui na terra, superando todas as nossas provas e as nossas dificuldades. Se eu morro de repente num acidente de trânsito, pode ser que eu me perturbe com isso. Talvez eu precise ficar dormindo até aguardar um certo momento na espiritualidade. Talvez eu não consiga ainda perceber que eu estou no mundo espiritual, parecendo um certo pesadelo, porque é tão natural a morte que muitas vezes você tem dúvida, porque o perispírito, para o espírito, é tão palpável quanto
o corpo que eu estou apalpando. E André Luiz, no livro Os Mensageiros, narra uma situação muito engraçada relacionada com a morte. Eles vão num necrotério, e lá, sobre a lápide, né, sobre a mesa de pedra, há o cadáver de uma moça jovem ainda, e o espírito também estava deitado no corpo, espírito, ali junto, embora todos os laços fluídicos já tivessem se rompido. E o noivo estava ali, dizendo: Cremilda, vem, Cremilda, eu estou aqui te esperando para nós podermos gozar aqui a nossa felicidade no mundo espiritual. Ela levantava a cabeça assim e deitava de novo com medo, os olhos arregalados. E o mentor do André Luiz estava lá. Ele dizia assim: falta de preparo espiritual, falta de conhecimento, falta de experiência das coisas espirituais. E então ele se aproximou, chamou o noivo e falou assim: ela não está preparada para isso, deixa eu resolver, fique aí um pouco afastado. E o noivo então se afastou, e ele foi junto com um médico espiritual que estava ali ajudando na desencarnação, e se aproximou e disse assim: Cremilda, nós estamos aqui para te ajudar, nós vamos fazer um outro tratamento com você. E ela então abriu os olhos e falou assim: ai doutor, que bom que o senhor veio, porque eu já estava achando que estava no mundo dos mortos, porque estava vendo aqui o meu noivo que morreu me chamando, eu estava desesperada. Falei: não, fique tranquilo, agora nós vamos fazer um tratamento à base de magnetismo e você vai descansar. E ele então orou e aplicou um passe nela, e ela dormiu, e ele então pega o espírito nos braços e entrega para o noivo, que vai embora volitando. Olha que gostoso. Nós podemos ser super-heróis. Já imaginaram? Não mais esse corpo pesado que se arrasta aqui na terra, cheio de dores, né? Mas poder volitar no mundo espiritual. Só que isso para espíritos bons. Sejamos bons. E o nosso perispírito se sutiliza, fica leve, e aí nós podemos voar, podemos volitar, sem capa, sem asas, apenas pelo magnetismo, neutralizando a gravidade. Podemos fazer isso. O balão sobe, né? Temos leveza espiritual e nós também voaremos. Então é falta de preparo espiritual. Nós temos essas informações espirituais que nos ajudam na desencarnação. E eu vou dar algumas orientações para vocês para quando chegar o momento da morte, para vocês perceberem que já morreram. Então, quando tudo começar a ficar assim, muito desesperador, as coisas não mais parecerem normais, vocês começarem a conversar com a mulher ou com o marido, e ela não der atenção para vocês, é um sinalzinho de que vocês morreram. Anota lá na fichinha, né, um sinal de que morreram. Vai tentar comer, beber, não consegue. Mais um sinalzinho de que pode ter desencarnado. Tentar dirigir um carro, tentar ir trabalhar, não consegue. Mas tem uma atitude infalível. Vocês olham no espelho e se não se vê, bom regresso ao mundo espiritual. Já está lá. Doutor, um dia um parente falou que se a gente enfiar o pé no chinelo e não conseguir erguer o chinelo, já é. Mas é que às vezes nós não vamos conseguir passar a parede. Nosso perispírito pode ser grosseiro, a gente não vai conseguir. Por isso que o conhecimento espírita é importante.
ele nos dá uma possibilidade de perceber que nós já desencarnamos, mas não garante que nós vamos chegar no mundo espiritual em melhores condições. No caso de morte violenta, há um rompimento brusco das ligações perispirituais. Às vezes o espírito é expulso do corpo, mas é um choque. Esse choque, muitas vezes, provoca uma sensação de que você está vivo. Você não percebe o que aconteceu. É por isso que nas reuniões mediúnicas nós conversamos com os espíritos e eles não sabem que morreram. Espíritos que acham que estão no acidente ainda, que estão lá na casa dormindo, doente lá na cama, não sabem que morreram. Por quê? Falta de preparo. E esse rompimento brusco, né, coloca-o de imediato no mundo espiritual. Ele não sabe que morreu. Muitas vezes na guerra, soldados mortos em espírito continuam guerreando. Claro que não vão matar ninguém, também não vão morrer mais, mas não dão conta de que já desencarnaram. Tão envolvidos mentalmente que estão naquela situação. Alguns guardam as sensações físicas. Se morreu de infarto, carrega a dor. Dor no peito, dor no braço, derrame, dor na cabeça. O suicida carrega as sensações, por exemplo, do enforcamento, a asfixia. E pior para o suicida, porque ele sente isso permanentemente. É um grande sofrimento. Por isso que se considera como que quase um inferno, porque aquela dor, aquela aflição não acaba nunca, até que se esgotem os fluidos, até que ele reconheça a presença de Deus na vida de todos nós, até que haja uma certa transformação interior. Outros não se dão conta de que desencarnaram e permanecem no local da morte, no ambiente familiar, ou vagando sem rumo. Às vezes por muito tempo. Voltam para casa, né? Como não são bem recebidos, acham que estão ficando meio enlouquecidos, ficam andando por ali, né? Sem destinação. Algumas situações, né? Ser inferiores ou comprometidos podem ser levados por espíritos cruéis ou desafetos para as zonas umbralinas. São regiões inferiores, onde espíritos muitas vezes cruéis estão por ali, ou também espíritos culposos, né, pelos crimes que cometeram aqui na Terra, e então serve essas regiões que nós chamamos de umbral, como região de purgação, e que o perispírito vai se libertando de certas energias negativas, até que certo momento, depois de passado algum tempo, eles possam ser socorridos pelas equipes, ou por familiares, ou por mentores, e então são levados para hospitais da espiritualidade, onde vão receber o tratamento adequado. A exemplo de André Luiz, que passou 8 anos no mundo espiritual, e de lá foi levado para um hospital de Nosso Lar, onde recebeu tratamento até poder se tornar um trabalhador. É natural. A vida não dá saltos. Nós não desencarnamos e vamos para o inferno e nem vamos para um paraíso. Morrer, desencarnar, é prosseguir na vida naturalmente, apenas que num outro plano de vida, que tem sua natureza, que tem a sua organização, que tem cidades, que tem hospitais, que tem escolas, mas tem também regiões não muito agradáveis, como as nossas aqui. Se tem méritos, podem ser recolhidos por socorristas, levados para postos de atendimentos. Na Cruz tem centros espíritas. Centros espíritas funcionam aqui na Terra como postos de atendimento da espiritualidade. Antigamente eram familiares, eram em lares. Agora nós temos centros espíritas. Então essas criaturas que desencarnaram nessas condições, que precisam de atendimento, retornam e são atendidos nas reuniões mediúnicas pelos médiuns, para perceberem a desencarnação, ou para alcançarem um mínimo de equilíbrio, até que possam permanecer em melhores condições no mundo espiritual.
Muitos contam com a presença de amigos, familiares, que os aguardam na desencarnação, como nós falamos, né? E aqui estamos encerrando com essa imagem que é da desencarnação de Dimas. Dimas era um trabalhador espírita, era bom, tinha algumas dificuldades, mas mereceu a proteção espiritual. E aqui nessa imagem nós vamos ver aí o corpo de Dimas na cama. Encontramos aqui desse lado, do lado esquerdo, de quem está olhando, a família encarnada e o médico, e do lado direito, os familiares espirituais. Sentada à cadeira estava a mãe de Dimas, que recolhia o espírito, ainda ligado ao corpo, por um cordão fluídico, que é essa linha branca que está aí ligando a cabeça do espírito ao corpo. E ali estava se processando a desencarnação, que vai sendo aos poucos, se desligando dos laços perispirituais com as células do corpo, das extremidades até o cérebro, pela glândula pineal, quando ali é feito o rompimento definitivo pelo centro coronário. Então a desencarnação vai se processando aos poucos. O importante de toda essa nossa conversa aqui não é tanto com relação à desencarnação, porque como nós vamos desencarnar, se vai ser bom ou vai ser mal, vai depender do quê? Vai depender da nossa vida. Nós teremos uma boa morte se nós tivermos uma boa vida. Nos preocuparmos com o presente, com aquilo que nós estamos fazendo aqui, com as nossas semeaduras, em como nós estamos nos relacionando uns com os outros, se estamos fazendo bem, ajudando, se estamos sendo compreensivos e tolerantes, é o que garante para nós uma boa morte. E se nós vivemos bem cada instante aqui da nossa reencarnação, nem precisamos nos preocupar com a morte, nem precisamos ter medo da morte, nem precisamos ficar ansiosos se vai acontecer agora, se vai acontecer amanhã, porque nós estaremos vivendo o momento presente como se fosse o último, aproveitando intensamente cada momento para pensar no bem, para falar no bem, para agir no bem, para nós vivenciarmos o Evangelho conforme nos recomenda Jesus, onde nós estivermos, com quem nós estivermos. Portanto, ter uma boa morte é ter uma boa vida. Aí, todos nós conhecemos o exemplo do Chico Xavier, que dedicou a sua vida toda a fazer o bem, a ser um bom espírita, a ser um bom cristão, de tal maneira que todos o amassem. E isso já acontecia em vida, também após a vida aqui na Terra. E logo após a desencarnação de Chico Xavier, Joana de Ângeles psicografou uma mensagem por Divaldo Pereira Franco, dizendo que Chico havia sido recebido por Jesus. Quem nós queremos que esteja nos esperando na espiritualidade? O Chico? Pode ser minha mãe, pode ser meu pai, que vai estar vivo ainda, né? Pode ser um amigo, que seja uma boa pessoa, pode ser um trabalhador da espiritualidade qualquer. A gente quer ser bem recebido lá, mas para ser bem recebido lá, temos que fazer por merecer aqui, semear o bem. Por isso que é importante nós falarmos da morte, sem medo de falarmos mesmo, conversarmos com os nossos filhos,
os nossos netos, com naturalidade, nos prepararmos para isso, fazermos a nossa mala espiritual, que seja tudo pronto, porque quando chegar o momento, nós vamos com tranquilidade. Então, eu desejo a vocês uma boa vida e uma boa morte. Obrigado, viu?